Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula Pare de Produzir Conteúdo e Comece a Vender. Nessa aula você vai aprender como sair do status gastando tempo e dinheiro com produção de conteúdo para lucrar com a sua estratégia de conteúdo na internet, ok? Então vamos lá, antes de mais nada eu quero mostrar aqui para quem é essa aula, tá? Essa aula é para empresas que sentem que estão investindo em conteúdo, mas não estão obtendo nenhum resultado. Empresas que querem começar a produzir conteúdo para aumentar as vendas, também para empresas que não sabem como começar a produzir conteúdo e querem fazer isso de forma correta. Para empresas que ainda estão em dúvida se isso realmente funciona, se isso realmente vai ajudá-las a vender mais. E é também para empresas que estão buscando orientação e suporte para iniciar uma estratégia de conteúdo que vende, ok? Então vamos lá, vamos começar pelos principais problemas de quem está produzindo conteúdo hoje e não está conseguindo vender e os problemas que são comuns, tá? Quando você não tem um alinhamento correto para sua produção de conteúdo. Então, se você ainda não produz conteúdo, mas quer começar, você já vai conhecer quais são os principais problemas e como evitar eles. E se você já está vivendo esses cenários, se você já está vivendo esses problemas que eu vou mostrar aqui, você vai aprender como resolver cada um deles, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro problema é não sabem por que estão produzindo conteúdo. Pois é, a maioria das empresas de negócios, as pessoas ainda não sabem por que estão produzindo conteúdo. Elas simplesmente ouviram falar que aquilo era bom, que aquilo poderia ajudar elas a vender mais e toparam a missão, né, de produzir conteúdo e começar a tentar vender com ele. Mas elas não conseguem, ok? E um dos motivos é porque elas não sabem por que de fazer isso. E vamos lá, eu coloquei aqui os 3 principais motivos para sua empresa produzir conteúdo do jeito certo, conteúdo que vende. O primeiro é para criar diferentes maneiras de oferecer o mesmo produto ou serviço. Isso porque problema é diferente de sintoma, certo? Problema é o que o seu produto, o seu serviço resolve. O sintoma, eles são as causas, certo? Daquele problema não resolvido. Então, um exemplo aqui é a gripe. A gripe é um problema, mas o sintoma qual é? Dor de cabeça, cansaço, coriza, febre. Então esses são os sintomas. Quando você vai produzir conteúdo, você tem que fazer conteúdo para falar do sintoma, porque o sintoma vai gerar conexão com as pessoas, elas vão se identificar porque elas estão vivendo aquele cenário, aquele problema, entende? Elas estão passando por aquilo. E aí, dentro do teu material, do teu conteúdo, onde você fala do problema, do sintoma, você faz o gancho para o problema. Você fala, olha, o sintoma é esse, você está vivendo, você está com dores de cabeça, você está com dores no corpo e o problema é porque você está gripado, certo? Você apresentou qual é o problema para ela e tem que fazer um fechamento com a solução, correto? Pronto, essas são as etapas para você produzir conteúdo. Você tem sempre que pegar o problema que você resolve e quais são os sintomas que ele gera, ok? Quando você fala disso, você consegue segmentar também o seu público, trazendo as pessoas que de fato podem ser ajudadas por você e que têm interesse na sua ajuda, ok? O segundo motivo para produzir conteúdo é para segmentar o público com quem você quer falar. Isso mesmo, isso acontece quando você cria uma linguagem, você entende a linguagem do seu público e cria o seu conteúdo de acordo com ela. Você vai adequar o seu texto, você vai adequar o seu vídeo a uma linguagem que seja comum para o seu público, entende? Então, se o seu público tem uma linguagem mais moderna, use uma linguagem mais moderna. Se o seu público tem uma linguagem tecnológica, use termos tecnológicos. Se o seu público é mais tradicional, use uma linguagem tradicional que vai ser comum a ele, ok? Na hora de citar referências, na hora de citar personalidades, usar frases de pessoas famosas, pegue as pessoas que são famosas, que são conhecidas no nicho que você atua, certo? Então, por exemplo, se você é coach, use citações de Napoleão Hill, use citações de pessoas que sejam conhecidas do seu público, ok? Se você, por exemplo, trabalha na área de tecnologia também, vai produzir conteúdo, tem uma empresa de TI, cite nomes famosos que são comuns para aquele público, cite Steve Jobs, fale de Bill Gates, use pessoas que são conhecidas para o teu público. Isso vai fortalecer a sua mensagem, a sua autoridade e vai fazer com que as pessoas se conectem ainda mais com a sua mensagem, fazendo com que elas se sintam estimuladas a ler ou assistir ao seu vídeo até o final, ok? Jargões. Crie termos que sejam seus, formas de manifestar que sejam suas, do seu negócio. Isso vai gerar
uma diferenciação sua em relação ao seu concorrente, porque você vai ter um posicionamento diferente dele. Quando você trabalha jargão, você cria uma identidade que é sua e daquelas pessoas que te acompanham, entende? E isso também gera uma conexão maior e, o mais importante, ajuda na segmentação do seu público. O terceiro motivo para produzir conteúdo é que você vai conseguir se destacar do seu concorrente e marcar o seu território. Por quê? Porque quando você trabalha o seu conteúdo para se destacar, quando você trabalha o seu posicionamento, você está fazendo o seguinte, você está mostrando a sua visão de mundo. Aqui um exemplo para você, a minha visão de mundo, tá? Eu, Jéssica, eu acredito que todo negócio pode usar a internet para gerar mais vendas. Essa é a minha visão de mundo. E quem eu ajudo tendo essa visão de mundo? Porém, eu sei que cada tipo de negócio tem necessidades específicas que precisam ser consideradas na hora de se montar uma estratégia de venda pela internet, certo? Quando eu falo isso, eu estou dizendo que quem eu ajudo são pessoas, são negócios que têm necessidades específicas, certo? Eu estou mostrando aqui que eu tenho um trabalho personalizado, ok? E isso já atrai mais o meu público. E como eu ajudo? É por isso que, ao invés de tentar encaixar todo mundo em uma caixa só, eu entrego planejamentos de vendas personalizados que respeitam o cenário atual desses negócios, ok? Então, quando você começa a emitir esse tipo de mensagem, quando você começa a falar qual é a sua visão de mundo dentro do seu conteúdo, quem você ajuda e como você ajuda, além de estar segmentando o seu público, você também está se diferenciando do seu concorrente. Você está de fato trabalhando para gerar valor, você está escrevendo um conteúdo que gere valor, que gere um resultado que vai além do financeiro, mas que se reflete principalmente no financeiro, porque quando as pessoas percebem o valor que você tem para entregar para elas, abrir a carteira é só a finalização, é só a confirmação de que elas acreditam em você e que você está apto a ajudá-la, ok? Bom, o segundo problema aqui de quem produz conteúdo hoje a maioria não sabe como estruturar esses conteúdos. Pois é. E o que acaba acontecendo por conta disso? Elas produzem textos superficiais, textos que não atraem ninguém, não gera conexão, não transmite valor e não tem propósito, não está conectado a nada. Elas também sempre seguem a moda da vez, então elas não criam, e com isso elas acabam não criando identidade, elas não levam em consideração o perfil da persona, ou seja, o que o público dela gostaria de ouvir e como gostaria de ouvir. Ela não consegue ter consistência, porque está sempre correndo atrás da próxima moda, certo? Tentando se adaptar de tudo quanto é jeito para fazer aquilo acontecer. Acabam procrastinando também, porque elas acabam sempre deixando para depois, não tem periodicidade, não tem consistência e o resultado também não tem venda, né? E aí, no final das contas, elas acabam recorrendo sempre à terceirização de conteúdo, tá? E aí, o que acontece com essa terceirização de conteúdo? Não imprime personalidade da empresa, não aprofunda no real poder de transformação que a empresa pode gerar no mercado e para os seus clientes, consequentemente, não consegue gerar diferenciação e nem trabalhar o posicionamento da empresa, certo? Simplesmente é só mais um conteúdo na web. E, gente, só mais um conteúdo não vende. E aqui me desculpa, mas se você tem uma empresa, se você tem um negócio, seja você um empresário já que tem uma equipe consistente formada, ou você que está começando, ou ainda que trabalha por conta própria, se você não dedicar a atenção necessária na hora de escrever um conteúdo, na hora de gravar um vídeo que está expondo a sua empresa na internet, que está mostrando para as pessoas que podem ser suas clientes e também para o mercado de modo geral, que você se preocupa com a imagem da sua empresa, você de fato merece ter um resultado ruim em vendas, ok? Porque todo conteúdo ele é uma pequena dose do que a empresa pode fazer pelo meio que ela está inserida, certo? E principalmente pelo cliente que ela quer atender, que ela busca atingir. Então dê uma atenção especial para a produção de conteúdo. Isso é o primeiro passo para que você consiga usar a internet para vender mais. Está bem alinhado com isso, ok? Então, ok, vamos lá. O terceiro problema não sabem que tipo de conteúdo apresentar para a audiência. Pois é, por conta disso, eu separei aqui duas informações chaves, tá? Quando se trata de tipo de conteúdo para apresentar para a audiência, só vão existir dois no final das contas, tá? Pode-se falar muitas coisas, mas
vão ter apenas dois. O primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo para quem está fora da lista, que vai ser um conteúdo cujo objetivo dele é fazer com que as pessoas entrem para a lista, ok? E como isso acontece? Todo conteúdo para um público que não está na sua lista deve ser finalizado com um convite para ação, certo? Para ação de um determinado cadastro, seja para baixar um imã, seja para baixar um e-book, uma planilha, para assistir um vídeo, enfim. Porque você vai estar dando algo em troca do e-mail da pessoa e com isso você vai estar construindo a sua lista. E aí vai ficar muito mais fácil você se relacionar com aquelas pessoas, tanto para vender a elas, quanto para continuar esse processo de conversação, no qual o intuito também é vender o final dele, tá? O segundo tipo de conteúdo é para quem está dentro da lista. E o objetivo desse conteúdo para quem está dentro da sua lista é fazer a pessoa realizar a primeira ou a segunda compra, ok? E aí, sempre trabalhar nesses conteúdos com uma chamada de ação para venda, ok? Porque já é um conteúdo que está sendo direcionado para o público que está na sua lista. Jéssica, mas eu só posso usar esse conteúdo para dentro da minha lista? Não, mas dê prioridade para a sua lista na hora de apresentar esse conteúdo, porque isso vai fazer com que as pessoas que estão em dúvida ali se compram ou não comprem, acabem tomando a decisão mais assertiva, ok? E é importante falar o seguinte, não existe uma diferença em nível de profundidade de informação não, ok? Todo conteúdo bem feito, ele pode ser finalizado com uma chamada para venda. A grande diferença é que você aprenda a identificar o momento certo de apresentar cada um dos dois, ok? Só para reforçar aqui, por exemplo, uma das maneiras de usar um conteúdo para quem já está na lista e você quer fazer com que as pessoas comprem é usar esse conteúdo para remarketing, certo? Então você vai lá e mostra apenas esse anúncio para as pessoas que já estão dentro da sua lista e que ainda não compraram, então você consegue ajudar elas a comprar de você, ok? Mas o mesmo conteúdo também poderia ser trabalhado para um público frio? Sim, só que a sua conversão em vendas seria menor, tá? Porque as pessoas não te conhecem, porque de fato elas ainda teriam possíveis objeções a serem resolvidas antes de fazer a primeira compra. Mas, sim, a venda poderia acontecer. E é importante que você entenda isso, porque não é porque as pessoas não estão na sua lista que você não pode vender para elas, e não é porque elas estão na sua lista que você não pode dar mais estímulos para ela. Não. Crie sempre maneiras diferentes de oferecer seu produto para pessoas que estão dentro e para pessoas que estão fora. Mas entenda sempre que a tendência é que as pessoas que estão dentro da lista, comprem e as pessoas que estão fora também comprem, mas num volume menor. E por isso é importante você tenha estratégias para pegar as pessoas que estão fora, colocá-las na lista, porque depois vai ser muito mais fácil de você trabalhar elas entregando um conteúdo de venda, ok? Bom, o quarto problema, não conseguem medir o retorno desses conteúdos. Então, as empresas não conseguem saber de fato se está ocorrendo venda por conta daquele conteúdo ou não está. E isso realmente é bem frustrante. Isso acontece porque eles não têm não existe uma meta clara com o conteúdo que foi criado, certo? Na verdade, os dois pontos, né? O primeiro é realmente não saber se o conteúdo está trazendo venda. E aí aqui eu falo que menos é mais. Por que menos é mais? Simples, porque não adianta você fazer um conteúdo por semana ou até 2 conteúdos por semana, sendo que eles não conversam entre si, sendo que eles não estão respeitando uma jornada lógica. E aí quando eu falo em jornada, eu não estou falando aqui das etapas do inbound marketing, não. Eu estou falando simplesmente de você entender que todo conteúdo ele converte para venda, certo? Mas é importante que você experimente, inclusive, abordagens que podem ser mais efetivas ou não para o seu público. Então, isso vai ocorrer quando você trabalha com menos conteúdos, mas você consegue acompanhar a eficiência deles, medindo quais são as metas que você vai ter com ele. Então, aqui eu gosto sempre de trabalhar muito nesse sentido. Que dúvidas iremos resolver com essa peça de conteúdo? No que isso ajudaria meu cliente a comprar? Faça essa pergunta. Então, por exemplo, as 3 principais objeções do seu público hoje é o quê? Eles acham que não conseguem fazer sozinhos, eles têm medo de gastar dinheiro mais do que já gastaram, eles têm dificuldade com a tecnologia, eles não entendem o que é o seu trabalho hoje, é um produto, é um serviço novo, pouco conhecido.
Então você vai trabalhar sempre em cima dessas dúvidas para produzir conteúdo, e ao final desses conteúdos, se é um texto, né? No final do texto você já pode fazer uma chamada para colocar as pessoas na sua lista ou para vender algo para elas. O que vai definir isso é em qual etapa elas estão, se elas estão dentro da sua lista ou se elas estão fora da sua lista. Tenha sempre como prioridade trazer quem está fora para dentro e fazer com que quem está dentro realize uma primeira ou uma segunda compra, ok? Bom, o sexto problema é não querem ter que se preocupar com isso. Isso mesmo. Muitas empresas, muitos donos de negócio estão aí frustrados, desacreditados e sempre buscando novas estratégias e acabam querendo deixar de lado a produção de conteúdo. Por quê? Porque eles se sentem frustrados, porque ninguém lê o que a empresa escreve, ninguém interage com o conteúdo, e aí você acaba realmente não querendo mais nem fazer conteúdo, né? Você quer passar a bola o mais rápido possível. E acabam também ficando desacreditados. Eles acham que, como não conseguem vender ou não conseguem medir claramente o retorno que estão tendo, aquilo não funciona. E aí o resultado é o quê? Sempre buscam novas estratégias. Só que quando eles buscam novas estratégias, eles acabam abandonando o básico, porque a produção de conteúdo, ele é parte do pilar principal da venda pela internet, que é a presença online, certo? E o que é presença online? É você estar presente nos 4 canais mais acessados, ou acessados por pelo menos aí mais de 90% da população mundial, ok? Que é o que? Acessar buscador, ok? Que é acessar rede social, que é usar e-mail, certo? E é consumir conteúdo para resolver problemas e tirar dúvidas. Então, se você deixa de ter uma produção de conteúdo com foco em vendas para o seu negócio, você deixa também um dos pilares principais da venda pela internet no déficit. E o resultado disso é que você não vai conseguir ter uma boa eficiência em vendas. E aqui tem um problema bônus, né? Que eu coloquei aqui bem escondidinho, mas ele tá aqui, que é o quê? Achar que precisa ser onipresente. Isso mesmo. E o que é ser onipresente? Estar em todo lugar. Então, qual é a minha recomendação para você? Não procure estar em todos os lugares, procure estar no lugar certo, certo? Certo? Porque mais importante do que você estar no Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e mais quantas outras mídias esteja, é você ter uma presença fincada numa mídia e conseguir ter nela periodicidade, consistência e, o mais importante, ser a mídia que o seu público mais sente prazer em consumir conteúdo, ok? Então, menos modismo, menos querer fazer tudo ao mesmo tempo e foca no que precisa realmente trazer resultado para o seu negócio. Encontre o 20-80, tá? Bom, então, agora que você já conheceu os principais problemas, é hora da gente falar da solução. E aqui, ó, para os 5 principais problemas, na verdade, né, para os 6 principais problemas, uma solução. E qual é a solução para todos esses problemas que eu mostrei aqui? É uma boa copy, é isso mesmo. É uma boa mensagem de vendas principal. Porque a carta de vendas, você precisa ter uma carta de vendas para cada um dos seus produtos e serviços. Na verdade, você tem que ter uma carta de vendas para apresentar a sua empresa para o mercado, para apresentar o seu serviço, você profissional liberal, para apresentar quais são o seu mix de produtos, de soluções, de serviços. Se você só tem um, perfeito, faça uma carta de vendas e utilize-a. Se você tem vários, crie uma carta de vendas para cada um do seu produto, tá? E aí sim, porque a sua carta de vendas, ela é a grande linha mestre que você precisa seguir para produzir qualquer tipo de material para o seu negócio, seja vídeo, seja texto, seja e-book, seja infográfico, seja produtos de menor valor, tudo vem da sua linha, da sua carta de vendas, porque ela é a grande diretriz que você vai seguir no que se diz respeito à produção de materiais de conteúdo. Então, vamos lá, falando de linha editorial, certo? Texto e vídeo. O texto, pesquisa no Google. Aqui eu coloquei a pesquisa no Google para você entender que, por mais que aqui no caso a sua linha editorial, ela é o seu guia, certo? E aí você vai falar assim, tá, Jéssica, mas como que eu transformo, ou como que eu vou tirar ideias para produção de conteúdo, vou ficar inventando? Não, faça pesquisa no Google, pesquise como o seu público procura por aquela solução hoje. Então, por exemplo,
como usar a internet para ganhar dinheiro. As pessoas perguntam sobre isso todos os dias. É um assunto? É um conteúdo que pode virar artigo para o seu blog? Se você é do nicho de marketing digital, sim. Tá, mas se você não é do nicho de marketing digital, qual seria outro termo bem buscado? Como fazer bolos para vender para fora. Ou como criar um negócio no nicho de emagrecimento. Entende? São dúvidas que as pessoas procuram no Google todos os dias. E aí, quando você faz essas buscas, você vai achar várias respostas, porque isso já foi procurado, já foi criado conteúdo para responder essas perguntas. E aí, quando você olha as chamadas, os títulos desses conteúdos, você acaba podendo extrair ideias para que você escreva também o seu, ok? E o mesmo vale para quando você vai produzir vídeo, tá? Dê uma olhada no YouTube, veja o que as pessoas estão buscando e encontrando quando procuram pela solução que a sua empresa oferece, ou ainda quando procuram pela solução dos sintomas que o seu produto resolve, que é o que a gente falou lá no início, né? Todo o conteúdo que é criado, ele é feito para resolver um sintoma, para falar do sintoma, e aí no final sempre apresenta o problema. Então, faça esse tipo de busca que você com certeza encontrará ideias, e mais do que ideias, você conseguirá ser muito mais assertivo no conteúdo que você vai produzir, porque você vai estar em linha com a sua carta de vendas, ou seja, a sua mensagem de vendas vai estar ali implícita no seu conteúdo, e na sequência você vai também estar utilizando a informação de quantas pessoas buscam por aquilo mensalmente, diariamente, porque você vai estar também cruzando com as pesquisas que estão sendo feitas no Google e no YouTube, ok? Bom, e aí, vamos lá. Conteúdo produzido, linha editorial pronta, o que você faz agora? Divulgar, certo? Então vamos lá. Qual é a sequência perfeita da divulgação? Primeiro você vai criar uma carta de vendas, certo? Porque a carta de vendas, ela é o destino final de todo o conteúdo que você cria. É o destino final de um vídeo que você grava para o YouTube, é o destino final de um artigo que você publica no blog, é um artigo que você posta no seu LinkedIn, enfim, todo o conteúdo, ele finaliza-se com um convite ou um link de acesso direto à carta de vendas. Depois que você faz isso, depois que você tem uma carta de vendas, você vai criar uma linha editorial, certo? E aí a gente tem uma meta bem bacana para ser trabalhada. A minha orientação é que você sempre busque usar de 2 a conteúdos por mês, porque você vai poder trabalhar as diferentes abordagens de venda. Você vai poder tratar sintomas específicos a cada mês, certo? E entender e poder medir depois quais foram os sintomas que geraram mais acesso ao seu conteúdo e que as pessoas clicaram para ter acesso à solução daquele sintoma, daquele problema que elas estavam enfrentando. E aí, mais uma vez, indique em todos os seus materiais o link da sua carta de vendas, tá? Isso vai fazer com que você consiga amplificar a sua mensagem, principalmente no orgânico, tá? Terceiro passo. Publique isso nas mídias sociais, é isso mesmo, compartilhe isso, espalhe esse conteúdo no Facebook, no YouTube, atingindo pessoas que estão com sintomas que você está descrevendo nos seus conteúdos. Depois, promova isso por meio de anúncios, para poder amplificar o poder desse conteúdo, entregando ele para o maior número de pessoas possíveis que possam ter interesse naquilo que você está falando. E por fim, faça a mensuração. Acompanhe. Depois que você começar a produzir conteúdo com foco de vendas, depois que você começar a medir isso, acompanhe como vão ser o volume de ligação que você vai receber, porque eles tendem a crescer, pedidos de orçamento no seu site, vendas diretas, ok? Isso tudo são maneiras de você mensurar. Além disso, você também pode medir o cadastro, tá? Se você estiver promovendo algum e-book ao final desses artigos, desses materiais, é bacana também você acompanhar o volume de cadastros que cada material traz no que se diz respeito à divulgação do conteúdo na web, ok? Bom, e agora que você já sabe como divulgar esse conteúdo, né? Eu quero te mostrar aqui como fazer isso de forma segura, de forma eficiente. Então vamos lá. Bom, uma copy bem alinhada, ela precisa também estar
bem em sintonia, ela precisa estar em sintonia com uma boa oferta, certo? Copy bem alinhado e uma boa oferta. Então esse é o casamento perfeito. E só para reforçar aqui, o que é a copy é o quê? Então a copy é a mensagem de vendas, certo? E ela sempre vai se manter a mesma. Você vai variar de tempos em tempos, é claro. É sempre importante estar ajustando essa copy, melhorando ela de acordo com os feedbacks que você vai receber, de acordo com a estratégia que você vai estar usando, com o público que você quer atingir também. E a oferta é a condição que você dá para um estímulo extra, né? Que você dá para que as pessoas tomem a ação no momento que você quer. Quantas vezes você já ofereceu o seu produto e as pessoas falaram assim, tá, depois eu vejo. Depois é nunca, gente, quando se trata de vendas. Ou é na hora, ou dificilmente você vai conseguir retomar aquilo de uma forma tão eficiente como poderia ter sido no primeiro contato. Então tenha uma boa oferta, tá? E a oferta, ela é um ponto-chave para que as pessoas comprem na hora que você deseja que elas comprem, ou ainda que você possa fazer para mensurar realmente a eficácia de uma campanha específica que você está fazendo. Então, bônus, acompanhamento, tudo que você puder utilizar para tornar realmente a sua mensagem de vendas irresistível. Então, é isso, copy e oferta sempre caminhando juntas, tá? E se você quer uma copy bem alinhada, uma boa oferta, eu quero falar com você sobre a consultoria de implementação copywriting da Pensare. Nessa consultoria, a Pensare vai escrever a sua carta de vendas, vai entregar essa carta de vendas para que você grave um vídeo, vai criar uma página personalizada para adicionar o vídeo. A gente vai criar também um editorial, uma linha editorial de 2 a 4 conteúdos convidando as pessoas para uma página de vendas. Então, e no final, nós vamos também divulgar esses conteúdos para você da maneira certa por meio de links patrocinados. Isso tudo num prazo de 7 dias, ok? E depois, né, ao final desses 30 dias, você vai poder já estar faturando com a sua estratégia de produção de conteúdo na internet. Você vai estar conseguindo, de fato, monetizar com a sua estratégia de venda online. Você quer isso para o seu negócio? Você quer começar a ser ouvido e reconhecido como especialista no seu mercado? Você quer fazer suas horas renderem produzindo conteúdos de forma rápida e estratégica? Você quer conseguir realizar vendas, trazer orçamentos todos os dias para o seu negócio? Então, o seu próximo passo é a consultoria de implementação copywriting da Pensare. Esse é o primeiro e mais importante passo que você precisa dar ainda hoje para começar a vender mais amanhã, tá? No link aqui na descrição dessa aula, eu vou deixar o formulário de aplicação. E lá você vai poder colocar o seu nome, e-mail e falar por que você gostaria de ter a consultoria copywriting sendo usada para o seu negócio. A gente vai entrar em contato com você para poder conversar e ajudá-lo, de fato, a ter uma estratégia de produção de conteúdo eficiente para o seu negócio. Mas principalmente, começando por uma boa copy e uma boa oferta. E de bônus, para quem fizer isso ainda hoje, a gente separou aqui 3 presentes exclusivos, tá? E eu já adianto, não é desconto, é presente mesmo, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha te ajudado aí a entender mais como funciona a produção de conteúdo e por que, sim, a produção de conteúdo é importante, mas somente se tiver como base, como foco principal, a venda. Caso contrário, é perda de tempo e de dinheiro, ok? Então é isso, um grande abraço. E antes de encerrar, eu só queria dizer para você, se você gostou dessa aula, né, se você tem dúvidas ou algum apontamento para fazer, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, compartilha esse material com os amigos que possam ter interesse, que estejam precisando inclusive dessa informação, dá o seu like e vamos em frente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!